Seja bem-vinda, seja bem-vindo à Masterclass Passo a Passo para o seu detox e rejuvenescimento com a Ayurveda. E preste atenção aqui, que hoje é sério. Você vai aprender ouro. Eu vou te ensinar detox e rejuvenescimento de forma muito profunda, por isso eu resolvi gravar uma Masterclass e não, por exemplo, um dos episódios do podcast que eu tenho aqui. Saca? Mas tem um recado para você, que é um recado super importante. E eu vou contar esse recado utilizando o próprio trecho de um livro, que é uma das obras de referência do Ayurveda, na verdade, que é o Charaka Samhita. Uma dessas obras, em um dos livros da obra de referência do Charaka, ele vai dizer assim, que algumas pessoas, elas veem um elefante correndo e ao invés de elas saírem do caminho do elefante, elas se colocam, não só se colocam no caminho dele, como elas vão em direção, tipo, de encontro com o elefante correndo. Então imagina essa cena, vem o elefante correndo aqui e você olha para o elefante e sai correndo na direção dele. É óbvio que vai acontecer, não é? Só que tem gente que não enxerga isso com tanta obviedade. E aí ela vai correndo na direção do elefante. Para esse tipo de pessoa, essa minha aula aqui, não serve. Aí você pode pensar, então serve para todo mundo, porque afinal de contas, quem é tonto, quem é a tonta que vai olhar um elefante correndo e vai na direção dele, não é verdade? Não, não é verdade. Acontece que isso é uma representação do que a gente faz no nosso cotidiano, né? Então a gente pensa assim, isso daqui faz mal para minha saúde, essa rotina está me fazendo mal, essa comida está me fazendo mal, essa ação não está bem, as minhas emoções pioram quando eu faço tal coisa, e você continua correndo em direção ao elefante constantemente. Então, sim, você está correndo em direção ao elefante, assim como representou o Charaka, lá no Charaka Samhita, há mais de 3.000 anos. Percebe? Então, se você é dessas que continua correndo em direção ao elefante e não tem a mínima disposição para mudar pequenas ações no seu cotidiano, pouco a pouco, para transformar realmente a sua saúde, promover realmente rejuvenescimento profundo, não tem disposição, essa aula não é para você. Essa aula não é para quem, portanto, não está a fim de se comprometer consigo mesma, de se comprometer com a própria saúde, de quem quer uma pílula mágica caindo do céu para tomar e resolver todos os problemas. Não, não é assim. Então, essa aula é para você que quer se comprometer consigo mesma. Que fala assim, cara, já tá, chegou, é o momento da minha virada, é o momento de eu olhar para mim um pouco e começar devagar, respeitando o meu tempo, respeitando as minhas emoções, mas sim, agindo para transformar a minha saúde no meu ritmo, mas eu quero agir. Essa aula é para você. E se você está dentro deste grupo que quer mudar já, porque precisa de saúde, mente e corpo urgentemente para ontem, bora que eu vou te entregar muita coisa boa aqui. Vou te contar o que você vai aprender hoje. Primeira coisa, você vai entender de uma vez por todas o que é a Agni e por que o Agni é tão importante para a sua saúde. Por que o Ayurveda destaca tanto a Agni por aí? Mas você não vai entender somente assim, Agni é fogo digestivo, é capacidade de digestão, ponto. Que é o que todo mundo diz. Não, 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 não. Eu vou te explicar detalhadamente o que é a Agni, onde que a Agni está no seu corpo e quais são as funções dele. Segunda coisa, você vai entender o que é ama. De onde que surge isso daí? E por que é tão prejudicial para o seu corpo? Você vai também entender, a partir de Agni e ama, por que é necessário, por que o Ayurveda indica um detox, ou melhor, uma desintoxicação de forma periódica. Depois disso, como se não bastasse, eu vou te contar, e depois da desintoxicação, para por aí? Não. O Ayurveda trabalha tudo minuciosamente e profundamente. É por isso que quando você tem uma vida com Ayurveda, é muito difícil de você se desequilibrar, né? Tanto a saúde da mente quanto a do corpo facilmente. Por quê? Porque é tudo tão profundo e o nosso corpo responde tão bem que
ele apresenta o reequilíbrio, não é algo que vem externamente e me cura, entre aspas. É todo um fluxo de transformação que é gradual, mas que é muito profundo. Então, daí a gente vai entender o que é rejuvenescimento para a Ayurveda e como é que você utiliza essas terapias de rejuvenescimento para você. Depois disso tudo, é que eu vou te dizer a fórmula, ou o passo a passo para o seu detox e rejuvenescimento. Oba, então eu vou passar lá para o fim do vídeo. Não. Você também está no grupo do elefante, viu? Daquela que corre em direção ao elefante correndo. Por quê? Porque se você não entende toda essa teoria, você não vai saber aplicar o passo a passo. Não vai. E é por isso que tanta gente faz tanta confusão com a Ayurveda e sai falando tanta bobagem por aí, porque não tem noção da teoria. Essa teoria não é uma teoria para ficar no livro, para dizer, olha como eu sou inteligente, que bonito, como eu sou estudiosa. Não. Essa teoria do Ayurveda é para você conseguir praticar aquilo que vai promover o seu rejuvenescimento. Certo? Então, se você é do grupo que simplesmente dá um passinho para o lado e deixa o elefante passar correndo aqui, então você vem para cá, que agora a gente vai começar a nossa Masterclass. E essa Masterclass, é sério, vai ser transformadora. A primeira coisa que eu quero destacar aqui na nossa Masterclass é que, às vezes, a gente sim fica aí aguentando durante anos e anos pequenos desequilíbrios e a gente não entende que esses pequenos desequilíbrios são aqueles que depois vai justamente virar, né, uma doença, ou vão se tornar várias doenças, ou vários desequilíbrios, ou desequilíbrios crônicos e assim por diante. Então eu quero chamar a atenção, antes de tudo, para esses pequenos incômodos cotidianos que a gente começa a aguentar e esquece, e se atropelar mesmo. Então olha só, sabe quando a gente tem aquelas famosas dores de cabeça, enxaqueca, desconforto, né? Desconforto muscular, toda a região do pescoço, região da lombar, por ficar muito tempo sentada, cólicas menstruais, ou então todos aqueles sintomas da menopausa, da pré-menopausa. Uma coisa que é muito comum hoje, que está resultando em burnout, por exemplo, que é essa fadiga mental que a gente vai atropelando porque a gente não consegue dar conta de tudo que tem para fazer e vai fazendo mesmo assim. Então a gente começa a ficar com uma fadiga mental crônica. Tudo isso que é resultado, a gente já sabe, do estresse cotidiano, da quantidade de coisas que a gente está fazendo, de não conseguir reorganizar o próprio tempo para cuidar de si mesma e assim por diante. Tudo isso que vai acarretando esses resultados que parecem pequenos, eles se tornam um grande problema. E aí tem outro grande problema, que é para além do beleza, Van, mas isso eu já sei que vai se tornar um desequilíbrio, né? Por isso que eu tô aqui, por exemplo. Ótimo. Só que tem um grande problema que muitas vezes a gente não enxerga como problema. Sabe qual é? É quando a gente tenta resolver essas coisas isoladamente. Então, por exemplo, sei lá, imagina que eu tô com fadiga crônica, apesar de dormir toda noite, eu vou dormir cedo, acordo num bom horário e mesmo assim o meu sono não é restaurador. Ou então eu vou dormir cedo, mas acontece que meu sono fica picotado e eu não consigo, né? Então tem uma questão aí com insônia, seja ela severa, seja ela de vez em quando, seja por ansiedade, né, ou por tristeza, tudo isso que acontece com todas as pessoas, né? Ninguém tá livre disso em algum momento da vida. Mas a gente com a Ayurveda, a gente vai começar a olhar para isso de forma diferente. Uma vez a gente entender isso como algo pontual e isolado e tratar de forma pontual e isolada, a gente vai colocar isso dentro desse sistema que é o nosso corpo, que é a nossa mente, que é o ambiente que a gente vive, que é a estação do ano, que é tudo isso junto. Por isso a gente diz que um detox de Ayurveda, ele não é um detox só de suco, de sopa, ou disso ou daquilo. Ele é profundo, porque ele está pensando, né? A gente pensa no detox para dar conta de tudo isso. A gente tem que limpar o corpo, a gente tem que purificar o nosso corpo. Então tudo isso é levado em consideração. E esses, entre aspas, pequenos desequilíbrios, eles são considerados, então, de forma muito atenta
em um fluxo de detox do Ayurveda. Por quê? Porque eles indicam coisas pra gente. Eles nos mostram, eles revelam o que a gente tem de problema real que está sendo pouco a pouco descompensado e que vai se tornar depois um grande problema, ou no futuro distante ou num futuro muito próximo, aí depende da pessoa, certo? Então a primeira coisa que a gente vai parar de fazer já é ignorar esses desequilíbrios. A segunda coisa que a gente vai parar de fazer já é tratar esses desequilíbrios pontualmente e isoladamente. Porque depois você faz um monte de tratamento, não resolve e fala assim, cansei, não vou fazer mais nada, vou deixar aí, porque eu já fiz de tudo, não resolveu mesmo. Então, para a gente não criar esse sentimento de desânimo, né, e que acaba sendo completamente um fluxo de autodestruição para a gente não entrar nessa vibe, a gente vai entender hoje como é que a gente cuida desde o início do desequilíbrio, como a gente cuida do nosso corpo, como a gente cuida da nossa mente, para a gente não deixar esse desequilíbrio avançar. Então isso é muito importante e eu quero que você guarde isso aí no seu coraçãozinho, que você guarde para sempre e comece a se observar a partir de já, porque quando você se observa todos os dias, você tende a não suportar nenhum pequeno desequilíbrio de saúde e isso te favorece fisicamente e mentalmente, beleza? Feito esse combinado, bora entender o que é Agni. Antes da gente falar de Agni especificamente, vamos entender dois conceitos do Ayurveda que são super importantes para o nosso cotidiano e para a nossa saúde de forma geral, tá? Que é o conceito de Satmia e Asatmia. Satmia é quando os nossos doshas, ou seja, aquilo que forma o nosso corpo físico e mental, então quando doshas da mente e do corpo, eles se adaptam às diversas condições. Então, por exemplo, eles toleram a mudança climática, eles toleram, de repente, um medicamento natural que a gente vai utilizar, ou determinada alimentação que a gente faz todos os dias, ou de vez em quando, eles toleram bem. Então, a nossa saúde, ela tá ali, ela tá boa, com uma boa imunidade. Você olha para a pele da pessoa, tá uma pele bonita, né? Você olha para o cabelo, para a pessoa em si, você vê que ela tá super equilibrada só de bater o olho. Você conversa com ela, você vê que ela está centrada, ela é uma pessoa que consegue iniciar um determinado pensamento, seguir nesse determinado pensamento, finalizar, ela está em boa dicção. Ou seja, você olha para essa pessoa e fala, cara, essa pessoa, que cabeça, sabe? Nesse sentido de que equilíbrio. Isso é uma pessoa que tem satmia, que o corpo e mente, ou seja, tem tolerância, estão adaptados a diferentes tipos de situações, de alimentação e assim por diante. Por outro lado, também existe uma coisa que a gente chama de asatmia. No sânscrito, esse prefixo quer dizer não. Então, a não adaptação, a não tolerância. Sabe aquela pessoa, que pode ser você, de repente, que de repente tá lá, foi comer, sei lá, um pedaço de queijo e descobriu que tem intolerância à lactose, do nada, assim. Ou então que desenvolveu intolerância a glúten no meio da vida, que não nasceu com isso. Preste atenção que eu estou chamando atenção para não nasceu assim, mas desenvolveu essa intolerância em algum momento da vida. Ou então aquela pessoa que qualquer mudança de clima já está com dor de garganta, já está gripada, e aí a pele, né, sei lá, comi um negócio, minha pele estourou um monte de espinha. O que o corpo está evidenciando? Que tem asatmia, não tem adaptação, não está tolerando. E isso está diretamente conectado com Agni. Agni, ele pode ser entendido como a capacidade de metabolização, né, de um indivíduo. Né? Sem o Agni junto com doshas, são dois conceitos que são fundamentais para a gente manter a nossa saúde, mente e corpo e para curar doenças segundo o Ayurveda. Então presta bastante atenção no Agni, certo? Agni a gente traduz a palavra como fogo. Nessa ideia, então, de que fogo é aquilo que transforma, aquilo que queima, é aquilo que metaboliza, aí você pode entender como capacidade, ou melhor, como função primária de Agni, a digestão, a absorção, a nutrição e a transformação de tudo aquilo que o nosso corpo tem contato. Então a gente pode pensar no Agni em relação à alimentação e digestão, mas não só.
toda forma, todo o funcionamento do nosso corpo, toda a absorção, tudo aquilo que a gente tem de enzimas, de hormônio, de tudo isso que apresenta movimento no sentido de metabolismo, de transformação, queima, mudança, tem a ver com acne. Então, quando a gente fala acne é a capacidade digestiva, a gente está diminuindo a função de acne no nosso corpo. Acne é central, acne ele transforma. Transforma o quê, Van? Tudo. Se não tem acne, não tem transformação. Se não tem acne, não tem satmia, ou seja, não tem tolerância, não tem adaptação sem acne, não existe. Então é por isso que esse conceito ele é tão importante para a Ayurveda e é por isso que cada vez que a gente vai pensar em um detox, em um rejuvenescimento com a Ayurveda, o primeiro lugar que a gente vai é para a acne, mas não acne só digestão de alimento, acne tudo, acne está em cada um dos seus tecidos corporais. Acne está em cada célula do seu corpo. Cada pedacinho desse, por microscópico que seja, ele tem que ter um tipo de metabolismo funcionando para que tudo esteja bem. Para que o seu corpo flua bem, para que o seu corpo elimine toxinas, que a gente vai falar sobre elas já já. Então, quando a gente pensa em acne, hoje você vai fazer uma grande mudança a partir deste minuto já. Você vai fazer uma grande mudança no que você entende por capacidade de digestão. Você vai avançar nesse conceito. A partir de agora, para você, a digestão não é só digerir um alimento e ir ao banheiro todos os dias. Não, 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 não. A digestão para você vai começar por sim, digerir esses alimentos, ir ao banheiro todos os dias com fezes que não sejam, por exemplo, super desfeitas com pedaços de alimento, não, com fezes que sejam bem feitas, que não sejam super fedidas, daquelas que ninguém consegue entrar no banheiro depois, que tenha um bom funcionamento, ou seja, que você não precise fazer força para sair o cocô e nem que saia demais, ou seja, várias vezes ao dia, mas que seja um intestino regulado, sem que você precise fazer força, né? O cocô, a gente diz no Ayurveda, tem que ser bonito, mas não só. Você vai olhar da mesma forma para o seu xixi. O meu xixi tá lindo, tá clarinho, tá um amarelo transparente, ou tá um amarelão escuro, fedido, tem até, parece que tem até uma coisa meio gordurosa no meu xixi. Não dá para ser assim. Se tiver assim, você tem que fazer urgentemente um detox, sim. Porque aí tem toxina feia e você tem que eliminar essas toxinas do seu corpo para a sua saúde funcionar muito bem. Então, daí a gente já começa a mudar um pouco esse conceito de acne. Mas vamos além? Vamos dar um passinho além? Olha só, para o Ayurveda, para a anatomia do Ayurveda, a gente tem 7 tecidos. Cada um desses tecidos, imagina aqui, ó, você comeu. Então, o alimento, ele vai sendo transformado por acne, presta atenção, para ir servindo a cada um desses 7 tecidos. E quando chega aqui no final do 7º tecido, a transformação última, vamos falar assim, o metabolismo último do alimento que você ingeriu, por exemplo, é Ojas, que é energia vital. Então, sabe como a pessoa fala com aquele brilho no olho, que você vê que a pessoa tem iniciativa, ela vai, ela faz acontecer, ela fica feliz, ela se diverte, ela consegue lidar muito bem com as coisas. Então, esse brilho é Ojas. Se você começa a ter um problema digestivo nesses tecidos, pode ser pelo meio do caminho, você pode até estar indo ao banheiro todos os dias, em teoria, com uma boa digestão. Mas, de repente, aqui, no seu tecido muscular, não está muito bem as coisas. Começa a ter dor, começa a ter acúmulo de toxinas, começa a ter contração, sei lá, músculo muito duro, ou, de repente, algum inchaço, começa a dar um probleminha aqui. E você deixa, porque a gente entende que é normal, todo mundo tem tensão, então é assim mesmo, deixa quieto. Bom, você começou a ter um problema aqui, você está dificultando, então, que a boa nutrição chegue nos outros tecidos que ainda faltam e na geração de Ojas. Então, quando você começa a deixar para lá esses pequenos desequilíbrios, por isso que eu chamei a atenção deles bastante no início da aula, você começa a desequilibrar o seu corpo por inteiro, ou ao menos o que vem depois. E Ojas, com certeza. Então, por isso que eu falei que a acne a gente ia
olhar para a acne agora diferente, de forma diferente, é porque cada um desses tecidos, então rasa, que tem a ver com esses líquidos do corpo, né, com o fluido, com essa parte mais fluida do corpo. Então, rasa é um tecido, então racta, que é o tecido sanguíneo, aí depois, e a gente vai tendo todos os outros tecidos. Então, líquidos do corpo, sangue, músculos, ossos e por aí vai. A gente não vai entrar nos tecidos hoje, porque senão a gente vai ficar muito extensa essa masterclass, mas a ideia é, cada um deles tem acne, tem o seu próprio acne. Esse acne, ou seja, esse metabolismo de cada tecido, esse fogo transformador de cada tecido tem que estar funcionando bem, porque quando cada um deles está funcionando bem, você produz ódias lá no fim de tudo e você vai ter, portanto, satmia. Sabe quando às vezes eu brinco, né? Às vezes eu falo assim, ó, o bom da gente ter, na maioria do tempo, uma boa alimentação, uma boa rotina, um bom equilíbrio na nossa saúde, com a perspectiva do Ayurveda, é que naqueles dias que a gente faz exceção e come uma porcaria, o seu corpo digere bem. Então, você digerindo bem, você não acumula mais toxinas e você não vai, lá na frente, ter um monte de doenças. O que eu tô querendo dizer com isso? Quando a gente tem esse acne de todos os nossos tecidos funcionando muito bem, a gente metaboliza. A gente manda embora do nosso corpo tudo aquilo que a gente não precisa, a gente manda coisa boa para o nosso corpo, que são as coisas boas que a gente precisa. E é por isso que acne é um conceito tão central no Ayurveda, porque não é só o aparelho digestório, é tudo. Tudo que tem metabolismo. E quando a gente pensa em detox do Ayurveda, guarda essa informação para depois a gente conversar sobre ela, a gente tem que olhar sempre para a acne. É para a acne que a gente olha antes de qualquer coisa. Não é para dor de cabeça, não é para dor aqui, não é para dor ali. Esses sintomas, eles te indicam qual é o acne aí que está falhando, qual é a parte que você não está metabolizando bem. Mas eles não podem ser o centro do seu detox, saca? Então, isso é uma coisa. Aí você poderia dizer assim para mim, mas Van, beleza, entendi essa coisa do acne, entendi essa coisa de que é preciso, então, olhar para a acne, e uma das formas de fazer isso é olhando para os sintomas do meu desequilíbrio, né, do desequilíbrio do meu corpo, e assim por diante. E se eu não estou desequilibrada? Eu preciso mesmo assim fazer um detox segundo o Ayurveda? Essa poderia ser uma boa pergunta. Se você está com uma saúde ótima, se seu corpo está super funcionando bem, sua pele está linda, seu cabelo está lindo, o peso está ok para você, está tudo bem, se você tem ódias, brilho no olho, para que você faria um detox? Aí cabe outro conceito do Ayurveda, que é o segundo ponto da nossa aula, que é super importante, que é ama. Ama a gente relaciona com toxinas, mas não qualquer toxina. Ama são toxinas acumuladas. Então, geralmente, quando a gente tem ama no corpo, a gente vai sentir aquele desequilíbrio. Então, sabe quando, por exemplo, eu falei sobre o músculo? Imagina que você começa a ter dor, que você começa a ter um inchaço numa região X do músculo, seja por forçar demais, ou seja por um acidente, seja lá pelo que for. Você começa a ter uma questão ali, naquele ponto específico. Esse inchaço, esse desconforto, essa obstrução dos canais corporais, você pode até pensar assim, que acumula de forma que é pesada, que pode ser ou não dolorida, de repente quem tem uma retenção de líquido nem dói, mas incomoda. Pode ser ou não dolorida, pode ter ou não presença de inchaço, mas você sente que ali tem uma coisa que está estagnada, que é viscosa, que é difícil de sair, que não é tão simples assim de ser tratada, de ser reequilibrado. Isso pode ser ama. E como é que a gente acumula ama segundo a Ayurveda? De diferentes formas. A alimentação é uma forma, e aí eu não estou falando só de alimentação, né, porcaria, que nem é alimento, né, que seria essas comidas prontas, ultraprocessadas e assim por diante. Eu não estou falando só dessa alimentação, mas, por exemplo, quando a gente ingere uma boa alimentação que não é orgânica, a gente também está ingerindo a ama, quando a gente tem uma grande quantidade de agrotóxico nessa alimentação. Isso também pode resultar na formação de ama do nosso corpo, ou seja, naquilo que não é digerido. Olha, aliás, isso é interessante.
A palavra ama a gente traduz por toxinas, mas ela, no sânscrito, ela significa aquilo que não pode ser digerido. Ou seja, aquilo que o seu Agni não deu conta de digerir. Então aí a gente volta para esse ciclo de por isso que o Agni é tão importante, porque um bom Agni ele digere qualquer coisa, segundo o Ayurveda. Qualquer coisa mesmo. Então se tem um problema de ama no seu corpo, é que você não está digerindo bem. O seu Agni está falhando em algum dos pontos. Então, olha o que é interessante, pensar que ama está ao nosso redor. Principalmente se você vive em grandes cidades e se você tem uma vida muito corrida. Então tá no ar poluído, aquele monte de resíduos, tudo isso vai acumulando toxinas. Tá nos alimentos, ainda que saudáveis, se eles não são 100% orgânicos, eles têm agrotóxico, então a gente vai ingerir isso e não tá bem ingerir esse alimento. Além disso, a gente tem nos produtos de beleza, nos produtos de limpeza, nos produtos de beleza, se você não tem um cuidado maior, se você ainda não está numa fase que você vai ler o que tem aqui, será que isso aqui vai ser bom para minha pele? Será que eu vou, por meio da pele, tá ingerindo, né, tá mandando para minha corrente sanguínea algum tipo de metal, algum tipo de coisa que é difícil de digerir, que eu vou prejudicar o meu Agni? Muitas vezes as pessoas não olham para isso, então falam, isso é bobagem. Não, não é bobagem. A nossa pele, os nossos poros, tudo que a gente passa aqui, quando ele é micro, a gente absorve. Sabe isso que você fala? Eu vou passar porque a absorção é super rápida desse creme. Bom, olha o que tem lá na composição desse creme. Porque uma absorção super rápida significa que está indo lá para a sua corrente sanguínea, muito provavelmente. Então, o que você está mandando para o seu sangue? Isso, uma vez, tudo bem. Agora, anos e anos e anos usando a mesma coisa, sim. Se você não tem um bom Agni em algum dos seus tecidos ou na sua digestão, sim, você pode acumular ama. E é por isso, por causa dessa ideia de que o nosso corpo pode acumular ama só porque a gente existe. Porque dosha, que é como a gente é formado, vata, pitta e kapha, a palavra dosha significa aquilo que entra em desequilíbrio. Então a nossa tendência física é entrar em desequilíbrio se a gente não cuidar do nosso corpo. Então, olha só, isso tudo pode resultar em ama. Para não resultar em ama, o que a gente faz? Tchan, 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 tchan. A gente tem a desintoxicação, que ela tem que ser periódica para o Ayurveda. É por isso que o detox do Ayurveda, ele é tão importante. E aqui a gente já entra no nosso terceiro ponto, que é a importância da desintoxicação periódica no Ayurveda. Se dosha é aquilo que entra em desequilíbrio e nós somos fisicamente formados por 3 doshas, que é vata, pitta e kapha, esses 3 doshas entram facilmente em desequilíbrio, podem acumular ama, que é aquilo que vai resultar em doenças ou que vai resultar naquele incômodo que não vai nunca embora, tipo, sei lá, tenho espinha na cara e passa ano, sai ano, nada resolve. Quando esse tipo de coisa acontece, você tem que melhorar muito a sua capacidade de digestão. E aí, a gente tem 2 formas de fazer isso: a pacificação e a purificação dos doshas. A purificação é o Panchakarma. O Panchakarma são 5 ações que aí você tem que ser avaliada muito de pertinho por um profissional, uma profissional do Ayurveda, e dentro dessa sua avaliação geral, aí se indica qual dessas 5 ações são indicadas para você realmente fazer e purificar o seu corpo. E diz os Samhitas, né, o que os Samhitas nos ensinam sobre o Panchakarma, que é a maneira como a gente purifica, a gente expulsa os doshas que não estão em equilíbrio no nosso corpo, é assim que é dito. Exceto o vata dosha, que a gente não consegue expulsar, mas sim reequilibrar. A outra forma é a pacificação. O bom da pacificação é que ela pode ser muito potente quando ela é bem feita e que você pode fazer sem precisar parar a sua vida, né? Então, assim, se o Panchakarma é impossível de você fazer ao mesmo tempo que você está fazendo outras coisas, como trabalhando, no seu cotidiano, com filho, sei lá o quê,
A pacificação é possível. E a pacificação é você reequilibrar aquilo que está desequilibrado. É o que a gente chamaria, então, de um detox ayurvédico, entre aspas, porque o Ayurveda, na verdade, ele não trabalha com a ideia de detox, mas sim de reequilíbrio e de purificação, certo? E esse reequilíbrio dos doshas, ele é, então, um impulso para que o Agni no seu corpo, não só a sua digestão, mas todo o Agni, todos os Agnis, né, tudo aquilo que é metabolismo, dê um impulso, dê um up, para que comece a funcionar e o seu próprio corpo comece a se reequilibrar, entre aspas, naturalmente. Por que entre aspas? Porque a pacificação é a gente ajudando, é a gente tomando algumas ações dentro das terapias do Ayurveda, a gente fazendo algumas ações que promovem esse Agni, que melhoram, que potencializam o Agni do seu corpo. Quando a gente potencializa o Agni do seu corpo, automaticamente, por isso a gente diz naturalmente, o seu corpo começa a mandar embora os desequilíbrios. Expulsar toxinas, expulsar ama, expulsar tudo aquilo que não serve para manter a sua saúde. E fazendo isso, você faz o que a gente chamaria de um detox profundo. E é por isso que para o Ayurveda, um detox não pode ser um monte de suco verde, ou não pode ser a salada fria, ou não pode ser, sei lá, a receita X que você vai fazer todo, sempre, todas as vezes, etc. Sabe por que não? Porque cada desequilíbrio é um, o seu corpo é um, o meu corpo é outro, e a gente pode ter desequilíbrios semelhantes e de repente até utilizar algumas coisas de forma semelhante, mas nem tudo. E outra, o seu ritmo de vida é um, o meu é outro, de fulano é outro, e assim por diante. Então tudo aquilo que é para geral, sabe assim, tudo aquilo que é detox para todo mundo, faça isso e você nunca mais vai sofrer daquilo. Isso para o Ayurveda não só é uma mentira, como é um absurdo. Porque se você mandar uma pessoa fazer uma única coisa todos os dias, ela vai desequilibrar os doshas dela, porque ela só está mandando aquilo todo dia para o corpo dela. Então, quando a gente pensa em desintoxicação com a Ayurveda, a gente está pensando, em partir do nosso próprio corpo, em partir da nossa própria mente. Porque a mente vai ser fundamental para um fluxo de desintoxicação com a Ayurveda. Porque sabe qual é um dos princípios, uma das terapias que a gente utiliza para isso? Não? Você vai saber daqui a pouquinho quando eu falar o passo a passo. Então guarda essa informação que eu vou te contar. Por enquanto, pensa nessa ideia assim. O detox do Ayurveda, a desintoxicação do Ayurveda, ela tem que ser periódica porque o tempo inteiro a gente está acumulando toxinas. Se a gente está acumulando toxinas e a gente não percebe e tem uma falha em alguma parte aí do nosso metabolismo, a gente começa a acumular ama. E essa ama, ela é a principal origem, não só de desequilíbrios no nosso corpo, como de doenças crônicas, como de processos inflamatórios crônicos. Então, é muito importante a gente levar atenção para promover saúde, levar atenção para mandar embora as toxinas do nosso corpo, ou seja, contribuir com o funcionamento do nosso Agni e evitar, portanto, o acúmulo de toxinas que leva a ama e a futuras doenças. É por isso que é periódico, por isso que não é uma vez na vida e tchau. É por isso que eu falei que essa aula aqui não é para quem corre em direção ao elefante correndo. Porque uma pessoa que está correndo em direção ao próprio desequilíbrio, ela não está disposta a fazer nada. Saca? Então, essa é a importância do detox de tempos em tempos que o Ayurveda indica. É promoção de saúde, mas não qualquer saúde. É promoção de saúde de verdade. É para você não ter... Aí você entende por que você não tem efeito rebote se você começa a incorporar no seu cotidiano o Ayurveda. Porque você fez um detox, depois você mantém uma rotina minimamente equilibrada. Cara, como é que vai dar errado? Não vai dar errado, é estilo de vida. E é um estilo de vida muito bom quando a gente experimenta. É muito potente, certo? Último ponto, antes da gente entrar no nosso passo a passo. Eu falei assim, que quando a gente pensa em detox, no Ayurveda ele nunca vem sozinho. Você nunca vai fazer
uma pacificação, uma purificação dos doshas e depois não vai fazer mais nada. Sabe por quê? Porque o corpo limpou. Limpar significa ficar leve, mandou tudo embora. A gente fez terapia Langana, mandou embora. Leveza, 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 leveza. Bom, um corpo não pode ter só leveza, leveza, leveza. Ele também tem que ter nutrição, mas não qualquer nutrição. Assim como o processo, né, como o fluxo de limpeza, o fluxo de nutrição, ele tem que ter a ver comigo. Qual é a melhor nutrição para mim? Que tipo de alimento nutre o meu corpo sem desequilibrar? Que tipo de alimento nutre o meu corpo, ou seja, manda bons nutrientes para cada um dos meus tecidos? Lembra Lembra dos 7 tecidos? Bom, cada um desses tecidos precisa de um tipo de nutriente para fazer bem o seu metabolismo e formar OJAs lá no final, formar a nossa energia vital. Então, se eu preciso disso, eu tenho que conhecer o meu corpo minimamente para saber o que nutre sem desequilibrar os doshas, ajudando a manter o meu Agni muito potente em cada célula do meu corpo. E é a isso que a gente chama de rejuvenescimento. São terapias Rasayana. Rasayana em sânscrito é rejuvenescimento. E esse rejuvenescimento, ele é de dentro para fora. Ah, Van, mas eu queria tanto aprender em alguma aula de rejuvenescimento como cuidar da pele. Eu posso te ensinar isso sem problema nenhum. A questão é que isso é só um plus, saca? Se você cuidar do seu rejuvenescimento de dentro para fora, a gente pode entender rejuvenescimento como o funcionamento adequado de cada uma das células do seu corpo, de cada tecido do seu corpo, de cada pedacinho do seu corpo e também da sua mente, porque sim, tem Rasayana para a mente, para melhora de concentração, para melhorar a percepção do mundo que você tem, para melhorar as suas respostas diante de situações super estressantes. Tem Rasayana sim para a mente. Mente e corpo precisam de Rasayana. É só com o Rasayana, depois que você fez uma desintoxicação, que você mantém a sua saúde equilibrada. Então imagine o seguinte, você tem uma psoríase. Você tem psoríase e nunca nada melhora a sua psoríase. Aí a gente vai e faz um detox. Beleza, joia, melhorou. Aí você volta a fazer exatamente tudo o que você fazia antes. Resolveu sua psoríase? Não, porque você não sabe o que você tem que fazer depois. E é por isso que um monte de detox por aí também não dá certo. Não é só o que está usando no detox, é que não tem o depois. Você não vai ficar a vida tomando suco verde todo dia e vai resolver todos os problemas. Você não vai ficar a vida tomando uma sopa todo dia e vai resolver todos os problemas. Você tem que entender que tipo de alimentação você vai sim ter durante a maior parte da sua vida, que tipo de rotina, que tipo de ação você vai ter para promover ou para continuar promovendo o seu bom Agni. E tendo um bom Agni, você resolve o problema do efeito rebote. É isso que é importante. O Rasayana nutre. Então você aprende que Rasayana que é importante para você nutrir, mantendo esse bom Agni. E é por isso que detox e rejuvenescimento vêm juntos no Ayurveda. Eles são um combo. Eles são um combo porque eles promovem a sua saúde, porque eles promovem sim o seu rejuvenescimento. E a primeira coisa que você começa a notar, você começa a notar mudança na pele, você começa a notar o seu sono mais profundo, você começa a se notar mais disposta, mais feliz, parece que o ânimo vai voltando e volta, porque tem OJAs. Lembra lá do produto final da digestão. Se você está com OJAs lá embaixo, se a sua digestão está lá embaixo, você não vai conseguir produzir o final, né? Você não chega nem no metade do caminho, como é que vai ficar lá o nutriente para o fim, para OJAs? Não vai ficar. Então, quando você faz esse combo, aí sim você consegue transformar a sua vida. Por isso é que a gente diz que a Ayurveda e Yoga transforma a vida. Aí você fala, mas você só falou do Ayurveda e agora você colocou o Yoga aí. É que o Yoga a gente usa outras técnicas, né? E que não é o centro aqui hoje, porque o centro realmente é a gente falar de detox e Rasayana, ou seja, rejuvenescimento com a Ayurveda. Mas a gente pode pensar no Yoga, por exemplo, para o rejuvenescimento da nossa mente,
para a oxigenação do nosso corpo. Quando a gente oxigena o corpo, por exemplo, a gente desinflama. Tem vários estudos que dizem o seguinte, que um dos grandes problemas que causam inflamação crônica no corpo é a falta de oxigênio. A falta de oxigênio é má respiração. O yoga resolve isso sem nenhum medicamento. E eu não estou fazendo competição aqui com um tratamento médico, porque yoga e ayurveda são terapias complementares, ou seja, elas potencializam quem realmente precisa de tratamento médico. Então, isso é uma coisa, mas o tratamento é para quem realmente precisa. Não é para, putz, eu tive uma gripe hoje e vou lá ao médico. Porque isso você dá conta se você tiver uma boa alimentação, se você fizer um bom detox, se você fizer um bom rasayana, o seu corpo responde muito bem a essas coisas. E você vai ganhar imunidade, você vai ganhar energia vital. É muito potente, é muito bonito e é muito completo. E é por isso que eu tô aqui. Não é só porque é minha profissão, porque sim, é minha profissão e aliás, essa é uma boa observação. Eu sou profissional do Ayurveda e do Yoga hoje porque eu senti cada um desses benefícios na minha vida. E depois eu fui observando, conforme eu fui fazendo os cursos, porque todas as formações que eu fiz inicialmente, na minha cabeça, eram para mim, não era para eu trabalhar com isso. Só que, nossa, quando eu fui contribuindo com as pessoas perto de mim, essas pessoas tinham tantos benefícios também que eu falei assim, ai, como seria lindo, né? Ver as pessoas se transformando assim cotidianamente. E aí, aqui estou eu. É encantador, é muito poderoso, é muito sério esse trabalho, precisa de muito estudo, mas quando você olha uma pessoa que estava toda inflamada, que tinha a energia vital lá embaixo, aliás, que nem tinha energia, que estava quase desistindo de si mesma e da própria saúde, muitas vezes, de cansaço, de repente se sentindo melhor, mais disposta, sem dor e assim por diante, é muito lindo. E o detox e o rejuvenescimento do Ayurveda, eles são sim capazes de fazer isso com uma pessoa. Atenção aqui, que eu quero chamar muita atenção para isso. Eu não estou falando para ninguém largar tratamento médico para fazer detox e rejuvenescimento do Ayurveda. Eu estou dizendo para você, se você tem uma doença crônica, por exemplo, se você tem uma doença séria, você precisa continuar com o seu tratamento médico e você pode aliar ao seu tratamento, né? Ah, Van, e se eu tenho uma doença crônica, mas crônica mesmo, dessas que não vão curar, ou seja, crônica e incurável? Resolve para mim? Me ajuda? Pode contribuir para o aumento do seu bem-estar, sim. Lembre-se que não é pílula mágica. Tudo, a gente tem que sempre ter isso na nossa cabeça, assim, ó. Quanto mais eu adequo, né, a minha rotina, quanto mais eu vou incorporando pouco a pouco esses elementos depois do detox, quanto mais eu vou incorporando aquilo que promove o meu rejuvenescimento na minha rotina, maior vai sendo o meu benefício. Mas eu tenho que me lembrar que depende do meu corpo, que é gradual, que não vai ser pílula mágica, porque a gente vive numa sociedade muito louca e tudo a gente quer assim, para ontem. E a sua saúde? Quantos anos você levou para desequilibrar a sua saúde? Não foi de um dia para o outro, com certeza. Então, assim, aí você desequilibrou em 40 anos, 30 anos, e quer que em um mês tudo esteja resolvido. Não vai estar, saca? Então é por isso que as suas ações, elas são muito importantes para você continuar no seu fluxo de reequilíbrio. E se você tem uma doença crônica e incurável, é muito importante que você tenha consciência de que você está fazendo tudo para ter uma vida melhor, uma vida com um bem-estar muito maior do que você estava tendo antes de incorporar a rotina do Ayurveda e do Yoga na sua vida. Então é muito importante ser consciente daquilo que está acontecendo nesse momento, do que você está fazendo, sem criar ilusões. É tipo pé no chão mesmo, mas pé no chão com a seguinte ideia: isso aqui transforma vidas. Isso aqui é muito bom para a minha saúde e eu tenho certeza que fazendo essas coisas eu vou ganhar muita, muita, muita qualidade de vida e promoção de saúde. É isso. Bora então para o passo a passo e depois do passo a passo eu vou então fazer uma proposta para você, certo? Então é uma proposta bem legal e você fique aqui, escute, reflita um pouco sobre ela e converse comigo, beleza?
Então vamos lá. Primeiro passo a passo. Quando você precisa fazer um detox do Ayurveda, o que você faz? Antes de tudo, você vai olhar para a sua capacidade de digestão. E eu vou falar aqui para você, isso sim, eu vou te ensinar um pouquinho como que você olha mais profundamente para a capacidade de digestão. Então você não vai olhar só para aquilo que eu já falei lá no começo do vídeo, que é como tá meu cocô e meu xixi. Beleza? Isso eu já falei lá, você vai aprender lá. Se você não lembra, volta esse vídeo, escuta como tem que ser o cocô e o xixi. Bonito, clarinho, sem esforço, sem cheiro muito forte e assim por diante, certo? Além do cocô e do xixi, o que evidencia se você está com um bom metabolismo ou não? Se você tem, por exemplo, sono depois que você come. Sabe aquilo que é super normalizado, assim, a gente almoça, vem aquele soninho depois do almoço, né? Normal. Pro Ayurveda não é normal. Pro Ayurveda, seu sono não tem que vir depois do almoço, ele tem que vir de noite. Se o seu sono não vem de noite, vem depois que você come, você está com uma digestão fraca, você está com mandagni, com Agni fraco. Então você não está digerindo bem. Então o sono depois do almoço te indica que sim, você precisa melhorar o seu Agni. Que mais? A pele, né? A minha pele tá com muita espinha, tá com muita psoríase, ou tá muito ressecada, ou a minha pele tá estranha, meu cabelo tá caindo. Nossa, meu cabelo não para de cair. Então, olha para esse tipo de sintoma, não como um problema em si, mas você tem que pensar agora, putz, tem alguma coisa aqui que eu não tô digerindo bem. O que será que eu não tô digerindo bem? Olha para isso com muito carinho, anota as características disso para identificar se é Vata, Pitta ou Kapha, por exemplo, que está em desequilíbrio, que parte do corpo que está sendo mais desequilibrado ou que já está em desequilíbrio, saca? Além disso, não pode ter desconforto quando come. Eu comi tal coisa e fico arrotando aquela coisa. Ou comi tal coisa e sinto queimação. Ou tenho refluxo. Tudo isso, para Ayurveda, é má digestão. Má digestão, então, a gente já sabe que é Agni deficiente, tem que melhorar a Agni. Então, aí você já tem de cara uma avaliação se você está bem ou não de Agni. Se você precisa de um detox mais simples ou de um detox mais profundo. Tô em desequilíbrio, tô com inchaço, chega o calor, meu pé enche e fica desse tamanho. Tem que arrumar esse Agni, tem que dar uma reequilibrada nele. Vai ter que fazer um detox mais profundo, certo? E como é que a gente faz detox? Com lângana. Aí já é o nosso segundo ponto. O primeiro ponto é a identificação, é a autoobservação mesmo. Você tem que observar, você tem que anotar, você tem que colocar no papel todos os seus desequilíbrios de saúde, sejam eles digestivos, porque a digestão é o primeiro que a gente olha, neste conceito amplo de digestão que eu acabei de falar aqui, seja ele uns sintomas do restante. Se tá seco, se tá muito oleoso, como é que tá, como é que não tá, se você olha e tem uma forma bonita, né, se sua pele tá bonita, seu cabelo tá bonita. E eu não tô falando bonito no sentido do padrão de beleza, eu tô falando no sentido da saúde. Consequentemente, se você tá linda na saúde, você, por consequência, já tá linda no padrão de beleza. Sabe por quê? Porque a beleza é de dentro para fora. Não adianta passar um monte de coisa na cara se de dentro para fora não tem ódias, não tem energia vital. Certo? Dito isso, notou os desequilíbrios, notou a capacidade de digestão. O que você vai fazer? Lângana. O que é lângana? Dieta leve. A dieta leve, preste atenção nisso. Sabe isso que os tratamentos dizem por aí? Você vai comer um negócio pro resto da vida? Isso não existe para Ayurveda. Lângana, a gente faz por um período curto de tempo. Então, essa dieta leve, ela tem que ser adequada para os seus desequilíbrios. Por que eu não vou falar aqui, se você tem lângana, come isso, isso. Se você tem desequilíbrios e precisa fazer uma dieta leve, come isso, 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 isso. Porque eu não sei, eu tenho que te avaliar pessoalmente para saber os melhores alimentos para esse seu momento de limpeza. O que eu posso te dizer aqui que talvez você possa começar a incorporar? Está muito desequilibrada, está fazendo uma alimentação de qualquer jeito, comece a estipular os seus horários, começa já a arrumar, organizar. Como é que se organiza? Alimentação mais pesada na hora do almoço, sente fome no café da manhã, come. Não sente fome, espera até ver a hora que está com fome. Aí tô com fome lá na hora do almoço, já almoça, certo? Não, Van, eu trabalho fora, eu não aguento ficar sem café da manhã.
mas eu não sinto fome. Então acorda, come uma fruta cozida, dê preferência para os alimentos cozidos, não para os alimentos crus. Por quê? Porque tudo aquilo que é cozido favorece a Agni. Tudo aquilo que é gelado não vai ser bem digerido por si só, justamente porque o nosso Agni é quentinho. E igual aumenta igual, diferente diminui diferente. Se o Agni é quente, ele é fogo, e eu mando gelado todo dia para o meu corpo, eu estou prejudicando a minha capacidade de digestão. Se eu estou fazendo um detox, então eu não vou mandar o gelado. Eu vou olhar para o morninho, eu vou olhar para o quentinho, eu vou olhar para aquilo que é agradável, aquilo que vai aumentar a minha capacidade de digestão. Então, eu vou fazer alimentação leve, observando isso. Alimentação à noite o mais cedo possível, e mesmo assim, essa alimentação, ela não... No geral, se você está fazendo um detox, você não vai colocar queijo, carne, coisas pesadas neste momento da alimentação no jantar. Não é para beliscar durante o dia. O Ayurveda não trabalha com essa ideia de que eu tenho que comer necessariamente de 3 em 3 horas. Aliás, eu te diria, o tempo mínimo de uma alimentação para outra, pelo menos 4 horas. Mesmo assim, vai ser muito. Eu estou colocando aqui algo para você conseguir fazer sozinha. Mas a ideia é, quanto menos, melhor. Quanto mais você conseguir reorganizar, readequar a sua alimentação nos horários certinhos e não jantar muito tarde, vai ser melhor. Se não consigo fazer tudo isso, o que eu faço, Van? Adequa para o que você tá, para este momento. E vai adequando gradualmente. O mais importante é você começar a readequar, e aí você vai ver que isso já vai surtir efeito. E depois você faz um momento mais power de limpeza, certo? Mas começa. Fez essa limpeza, fez aí, vamos supor que você fez uma semana de limpeza. O que você vai começar a observar? Introduza pouco a pouco os alimentos saudáveis, mantendo os horários de alimentação e começa também com uma rotina saudável. Vou dar uma sugestão aqui. Todo mundo tem que fazer exercício físico, é verdade. Mas uma pessoa que tem muito ressecamento, muita constipação, que ela está muito vata dosha, ela tem que fazer menos exercício físico do que as outras. Então, cuidado com o excesso de exercício se você tem essas características. Por quê? Porque isso vai aumentar essas características ainda mais no seu corpo. Então, você tem que fazer um exercício mais calmo, mais tranquilo, mais moderado. Qual horário? De preferência assim que você acorda antes da primeira alimentação. Se você não consegue, faz em outro horário. Mas sempre aquilo, sempre buscando primeiro o ideal, depois o menor prejuízo, certo? E uma pessoa que está já mais acima do peso, uma pessoa que tem preguiça, que está apática, que não consegue nem se concentrar para nada, assim, de tanta preguiça, de tanta moleza, como se estivesse embaixo, o dia inteiro embaixo de um sol de 40 graus. Essa pessoa precisa do quê? Do contrário, precisa acelerar mais. Então, o exercício físico diário vai ser exatamente aquele que vai ter mais movimento, que vai ser mais acelerado, que vai ter um ritmo maior e mais tempo de durabilidade. E quem está no meio termo, vai fazer um meio termo. Isso contribui para você começar a regular o seu corpo e fazer sozinho aí o seu fluxo de rejuvenescimento. Depois disso, aí você tem que aprender coisas, né? Então, por exemplo, o que favorece Vata, Pitta e Kapha? Você vai ter que aprender se estão desequilibrados, se estão em equilíbrio, se estão desequilibrados, como é que você contribui com a sua alimentação e rotina para equilibrá-los, como esse exemplo que eu dei do exercício para Vata Dosha, e que tipo de alimentação você vai ter mais centrada no seu prato e que tipo você vai comer moderadamente, por exemplo, isso pensando na alimentação. A rotina, a mesma coisa. Então, olha só o que eu estou dizendo. E aí, num Rasayana, para cada um dos doshas, a gente vai pensar em alimentos, vai pensar até em formulações diferentes. Porque a gente tem planta que favorece Rasayana, a gente tem chás, a gente tem ervas, a gente tem decocções, infusões e mesmo comprimidinhos de coisas naturais. A gente tem um monte de coisa que favorece um Rasayana, a gente tem oleação. Mas isso tudo é preciso você aprender a olhar para você mesma, identificar os doshas em equilíbrio e desequilíbrio, identificar a sua capacidade de digestão para começar a ir atrás, então, não só da alimentação, mas também de outras plantas, ou outros óleos medicados que favoreçam aí, que dêem um up no seu corpo, certo? Então, o que seria, resumindo, o que seria um detox e Rasayana ayurvédico?
A gente pode pensar em três pilares, né? A gente pode pensar na rotina, na alimentação e vamos separar o pilar mente, que eu vou falar sobre ele já já. Alimentação, aquilo que vai ir primeiro lângana, que é aquela que eu expliquei leve, lângana, pelo menos uma semana, para você eliminar toxinas. Melhorei minha capacidade de digestão. Reavalia, vai avaliando a sua digestão todo dia. Aqui melhorei a capacidade de digestão, tô show de bola. Começa o seu Rasayana. Quais são os alimentos que melhor vão nutrir o meu corpo sem forçar o meu Agni? Aí você começa a focar mais nesses alimentos na hora das suas refeições, sem beliscar, comendo corretamente, assim por diante. Isso é alimentação. Estilo de vida, a mesma coisa. Qualquer atividade que você for incorporar depois do detox, você vai pensar, essa atividade favorece ou desequilibra os meus doshas? Principalmente o dosha que eu tenho mais destaque, que é aquele que se desequilibra mais no geral. Então observa isso. Então, vou fazer corrida se eu sou vata? Não. Vou fazer um yoga, vou aterrar, vou fazer um alongamento, né? Vou me esticar, vou trazer para a terra mesmo, vou trazer muita terra no meu cotidiano. Vou fazer um yoga bem shavasana, bem meditação e nada mais se eu sou muito kapha? Não, vou fazer um exercício mais rápido, uma caminhada rápida, se eu não estou tão fora do peso, se não vou prejudicar o meu joelho, vou fazer uma corrida e assim por diante. E aí você vai então adaptando e vai aprendendo a manter e promover sua saúde, promover rejuvenescimento. Aí mais para frente você aprende outros tipos de ervas, óleos. Posso fazer a Abhyanga, né? Posso fazer a oleação do corpo? Não posso. Estou um vata bem equilibrado, com boa capacidade de digestão. Vou lá e começo a fazer a Abhyanga cedinho, né? Acordar bem cedinho, fazer uma Abhyanga bem cedinho, todo dia. Fiz a Abhyanga, tiro o óleo do corpo já. Não tenho boa capacidade de digestão, não faço a Abhyanga. Sei perceber isso. Isso é aprendizagem. Por isso que eu digo que a teoria no Ayurveda ela é muito importante para a nossa prática, para a nossa rotina, certo? E aí vem a parte que é a cereja do bolo. Como é que a gente mantém isso? Como a gente cria constância para seguir incorporando essa rotina Rasayana na nossa vida? Porque Rasayana a gente pode fazer para sempre. E cada vez a gente vai estar melhor se a gente fizer as limpezas periódicas. Aí a gente precisa da nossa mente, que a gente entende como cérebro, né? Mas, para o Ayurveda, nossa mente está principalmente, ela está no corpo todo, mas ela está principalmente localizada aqui na região do nosso coração. Então, mente está no cérebro e está no coração, para o Ayurveda. Então, como é que a gente cria constância? Cuidando do cérebro e cuidando do coração. Aí entra, no meu caso, eu gosto muito de trazer o yoga. Porque para mim o Ayurveda e o Yoga, eles são primas irmãs, se não irmãs gêmeas. Ou seja, que falta aqui esse pedacinho em um, o outro vem e fala, toma, tá aqui. É mais fácil ir por aqui. E aí a gente utiliza isso. Então, meditação, pranayamas. Eu nem tô falando do Yoga Asana, que é o exercício. Esse também, melhor ainda se você fizer. Mas se não, pelo menos a meditação e o pranayama são super potentes para você ir se descobrindo e aterrando e criando cada vez mais constância para curtir esse novo estilo de vida que você vai incorporando gradualmente. Isso é durabilidade, isso é promoção de saúde, promoção de uma vida longeva e feliz. Porque felicidade para o Ayurveda e para o Yoga não é essa hollywoodiana que a gente vê em filme que depende de situações externas. A felicidade ela vem daqui, ó, do nosso coração. E quando a gente promove saúde desse jeito, a gente está promovendo sim felicidade. Porque a gente está mandando Rasayana, rejuvenescimento, para o cérebro e para o corpo. Quando eles estão quando ambos estão em equilíbrio, essa felicidade se retroalimenta. Da mesma maneira que quando um desequilibra, a gente começa a desequilibrar o outro. Por quê? Porque não dá para manter o equilíbrio com uma parte em desequilíbrio. E nem a felicidade. Saca? Então é essa potência que tem um fluxo de desintoxicação e de rejuvenescimento no Ayurveda. E são esses os passos para você começar. Eu sei que é um monte de informação e, claro, uma masterclass não dá para fazer assim e já acabamos, tchau, vai embora. Não, eu tinha que te explicar nesses detalhes
que é para você, inclusive, saber o que você precisa estudar se você quer fazer isso tudo sozinha. Chegou a hora, então, da proposta que eu tenho para te fazer, e ela é uma proposta muito boa, muito legal e muito maravilhosa, e eu vou te dizer por quê. Eu vou começar pelo problema e depois eu vou te dar a solução, é claro. Vamos lá, então. Ó, sabe qual é o problema de você tentar fazer sozinha tudo isso? Vai demorar tempo. Então, assim, ó, se você tem tempo para realmente estudar, e eu tô falando sério isso, gente, presta muita atenção aqui agora, olha no meu olho, para tudo que você estiver fazendo e presta muita atenção. Se você for fazer o detox e o Rasayana sozinho, você tem que estudar o que são os doshas, como é que você identifica os doshas no seu corpo para saber se eles estão em equilíbrio, se eles estão em desequilíbrio. Você tem que estudar as substâncias que são boas. Substâncias aí também inclui alimentação e rotina, certo? Que vão melhorar ou piorar cada um desses doshas, para você começar a montar, portanto, a sua dieta Langana, que seja de uma semana, por exemplo, e depois as suas terapias Rasayanas, que são as suas terapias que vão contribuir para a boa nutrição e o rejuvenescimento da sua mente e corpo, certo? Só de falar já leva tempo, de estudo leva muito mais. Agora, essa é a minha profissão, né, minha gente? Então, afinal de contas, por que eu tô aqui? Eu tô aqui, sim, para contribuir com a sua saúde e não só contribuir com a sua saúde. Eu quero que você faça uma boa limpeza do seu corpo. Eu quero que você melhore muito bem o Agni do seu corpo e que depois você sinta na sua pele os benefícios de um bom Rasayana, assim como eu senti. Eu quero que você sinta como o nosso corpo responde para o que faz bem para ele. É muita potência de saúde, de vida e de rejuvenescimento. Eu quero que você olhe no espelho e veja sua pele maravilhosa, seu cabelo maravilhoso, a sua unha que quebrava todo o tempo parar de quebrar, a sua pele que ficava craquelada parar de craquelar, ou então aquele excesso de oleosidade ir embora, o excesso de peso começar a diminuir, seu corpo começar a desinchar. É isso que eu quero. Eu quero o seu bem, o seu benefício, e eu sei que isso pode levar muito tempo, e eu sei que se você ficar enrolando, o ano que vem eu faço essa limpeza, o ano que vem eu faço esse Rasayana, o ano que vem nunca chega. A gente faz as coisas quando a gente fala assim, cara, decidi, tô decidida e vou fazer agora. Já era aquela pessoa que ficava empurrando com a barriga pro ano que vem, porque é minha saúde. Sem a minha saúde, eu não posso nem contribuir com a minha própria vida e muito menos com a vida das pessoas que eu amo, né? Então não dá para isso. Trabalho, beleza, a gente precisa de trabalho, mas se a gente só foca nele, para onde que vai a saúde, né? Chega disso tudo. Pensando nisso tudo, eu organizei para você a virada. A virada é o seu detox e o seu Rasayana de forma personalizada por mim mesma. Exatamente. Não é uma versão que é o mesmo detox e o mesmo Rasayana para todo mundo. Eu acabei de te explicar aqui em uma masterclass inteira da importância disso ser personalizado. Então eu não vou fazer algo contrário neste momento. O que eu quero que você entenda um pouquinho. A virada tem um sentido esse nome que eu vou te explicar depois, mas ele é um detox e rejuvenescimento. É um plano de 14 dias. 7 dias de detox intensivo, onde você vai ser, primeiro, avaliada por mim. Assim que você fecha a virada comigo, a gente vai marcar uma ligação, onde eu vou fazer uma consulta ayurvédica para eu entender exatamente onde estão os seus desequilíbrios, qual parte do seu corpo você tem que reequilibrar mais urgentemente, como é que está seu Agni, tudo isso. Eu vou olhar para você, eu vou estudar um pouco de você, para quê? Para no dia 1º de dezembro, que é um domingo, eu vou te entregar o seu plano de detox completinho. O seu plano de detox, ele tem alimentação, ele tem a sua rotina para essa semana de detox, de mandar ama embora, mandar todas as toxinas embora. Ele tem a sua rotina, mas ele também tem a sua rotina para detox da mente. Porque lembra que eu falei, se mente e corpo não estão trabalhando junto, a gente não consegue depois manter isso lá na frente. Depois disso, também vai ser personalizado o seu Rasayana. Eu vou te dar para mais uma semana, então, quais são as terapias de nutrição para o seu corpo que vão ser muito benéficas para manter o seu Agni, para manter a sua boa capacidade de digestão.
Mas, Van, depois disso eu vou conseguir seguir sozinha, depois de 2 semanas, eu vou conseguir seguir nesse meu reequilíbrio? Vai, sabe por que você vai? Pelo seguinte, eu pensei em tudo. Eu pensei no seguinte, eu vou fazer 14 dias, 1 semana de detox, 1 semana de Rasayana. Mas, além da consulta ayurvédica que você tem, e além desse acompanhamento diário, porque você vai ter acesso ao meu WhatsApp diretamente e nós vamos conversar todos os dias. Todos os dias tem uma mensagenzinha minha para você e você pode me perguntar suas dúvidas, suas inquietações todos os dias durante esses 14 dias. Além disso, você também vai ter 2 aulas. Aí é a única coisa que vai ser em grupo. 2 aulas online, ao vivo, mas eu vou deixar disponibilizada essas aulas, a gravação dessas aulas para quem não puder assistir ao vivo, certo? Mas 2 aulas online ao vivo, onde eu vou te ensinar em uma delas um princípio muito importante. Eu vou te dar uma masterclass sobre como que você faz o seu autodiagnóstico para saber depois que você já não estiver comigo, quais são os desequilíbrios ou se os seus doshas estão bem equilibrados, se você não precisa fazer nenhuma mudança, ou quais mudanças que você faz. Então você vai aprender a olhar para você nessa perspectiva do Ayurveda, essa toda que eu expliquei aqui um tantão hoje, identificando isso para seguir em frente. E no segundo dia, que vai ser a segunda aula, que são 2 domingos, dia 1º, e depois o outro é 8, se eu não me engano. Esses 2 domingos são as 2 aulas online ao vivo, certo? Então, uma de diagnóstico e a outra do que fazer. Ou seja, tem o desequilíbrio Vata, ou tem o desequilíbrio Kapha, tem o desequilíbrio Pitta. Como é que eu sigo depois dessa minha semana de Rasayana? O que eu faço depois? Como é que eu faço? E vou aproveitar, óbvio, para coletar as principais dúvidas que vocês tiverem e que eu perceber que no grupo que eu estou atendendo, dúvidas que são recorrentes de uma, de outra, etc. Eu aproveito esses espaços dessas 2 masterclass para também tirar essas dúvidas para todas as pessoas que estão no grupo, que são, no máximo, 10. Eu nem sei se eu vou chegar a 10 vagas, eu estou pensando aqui seriamente. Sabe por quê? Porque eu falei que eu vou te fazer um atendimento individual. Eu não vou superlotar esse grupo justamente porque eu sou uma só. Então, eu quero dedicar muito tempo para cada uma de vocês. E eu estou deixando, hoje é quarta-feira, certo? Eu estou deixando, quarta-feira deixa eu ver aqui, dia 13. Hoje é quarta, dia 13 de novembro. Eu estou deixando o meu tempo de hoje até o fim desse programa, até o fim da virada, somente dedicado para isso. Tudo que eu fiz antes, os podcasts, as postagens no Instagram e etc e tal, tudo isso já está feito, já foi organizado e eu já gravei. Eu vou dedicar esse tempo só para quem chega. E como é que eu vou avaliar? O máximo 10 vagas, dependendo dos casos que vão chegando. Se o caso é muito complexo, eu vou diminuindo o número de vagas, porque afinal de contas, eu quero dar atendimento premium para cada um de vocês. E não é mentira isso, sabe por quê? Porque quem já fez atendimento em Ayurveda sabe o quanto a gente é minucioso. Não a gente, né? Alguns profissionais, outros, aquela coisa de sempre. Meio que empurra com a barriga e faz de conta. Mas no meu caso, eu sou muito minuciosa e eu quero que você saia daqui, se não transformada, pelo menos iniciando uma transformação, se você já tem um desequilíbrio muito grande. E que você sinta que isso fez muito bem para você. Eu quero que você saia desses 14 dias diferente daquele corpinho e daquela mente que chegou. Mas para isso, eu tenho uma ficha, ou melhor, eu tenho uma pergunta de aplicação. Como assim, Van? É o seguinte, nem todo mundo vai entrar. Não adianta você falar assim, quanto que é, Vanessa? Me fala aí logo o preço que eu vou ver se eu vou fazer parte disso ou não. Não adianta. Sabe por que não adianta? Porque eu vou deixar aqui embaixo uma pergunta para você. Só vai entrar nesse plano, como são poucas vagas, como é o meu tempo, e sim, eu valorizo o meu tempo, pode acreditar nisso. Pode acreditar que eu valorizo muito o meu tempo, e uma das coisas que eu mais detesto nesse mundo é quando eu passo um plano, um tratamento para uma pessoa, e ela para no meio do tratamento. Sabe por que eu detesto? Eu detesto porque eu perdi tempo com essa pessoa. E a minha profissão não é uma profissão que eu tô aqui só para, me enche de dinheiro e tá tudo bem. Não, é
Óbvio que eu quero ganhar dinheiro com a minha profissão, mas eu também quero olhar para a pessoa e vê-la bem. Eu quero olhar para uma pessoa e falar assim, cara, você não sabe o que aconteceu. Fala para o meu companheiro, Bru, você não sabe o que aconteceu. Sabe uma pessoa que chegou no meu tratamento recentemente, ela me escreveu e ela fez um depoimento lindo. Ela escreveu para mim dizendo que a digestão dela tá boa, a pele dela melhorou, que ela tá mais animada, que ela já não tá mais cansada como antes, que ela tá dormindo bem. É isso que eu quero. E isso me enche de alegria por estar aqui. De verdade. Então, sim, você vai responder. Se você quer entrar para a virada, você tem que responder uma perguntinha para mim bem simples, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, mas que você pode me mandar um WhatsApp, que vai estar também na descrição desse vídeo, respondendo assim, ó, por que eu realmente quero fazer um detox e um rejuvenescimento de Ayurveda? Por que isso é para mim? Por que eu vou dedicar esses 14 dias para mim? De verdade. É isso que eu quero saber. Eu quero que você, seja muito sincera comigo, por favor. Porque se você for sincera, vai ser muito legal, porque se você estiver apta para entrar na virada, eu vou conseguir contribuir com você muito bem. E se você não estiver apta para entrar na virada, eu vou ser sincera com você. E eu vou responder, eu vou dizer, sabe o que eu acho? Que você vai perder seu tempo por isso. E se você tiver um caso muito complexo, que não vai ser resolvido em 14 dias, eu também vou te falar, isso serve para você até aqui, você topa fazer? Ou seja, essa pergunta é uma pré-avaliação, porque eu quero ser sincera com você. Eu não quero que uma pessoa entre aqui, faça tudo e saia como entrou. Eu quero que a pessoa saia transformada já nesses 14 dias. E eu sei que o Ayurveda tem muita potência para fazer essa transformação em 14 dias, desde que o seu caso caiba dentro deste programa de detox e desse programa de Rasayana que é possível eu fazer online, saca? Então, eu quero que seja muito bom para mim e para quem estiver participando. Eu quero que seja muito transformador. E é por isso que é muito importante responder essa pergunta antes de falar, quero fazer a inscrição. Beleza? Então, esse é o primeiro passo. Quero entrar para a virada, mas eu tô com algumas dúvidas, Ana. Calma que algumas dúvidas eu já resolvo já. Mas assim, entrei para virada, Van, qual que vai ser o cronograma mínimo? Eu anotei aqui para não esquecer de nada, porque eu tenho eu tenho tanta coisa especial nesses 14 dias que vai parecer que a gente tá um mês juntas, gente, no mínimo. Olha só, primeira coisa é isso, né? Todo atendimento será personalizado. Eu não vou fazer atendimento geral. Cada pessoa vai saber exatamente o que ela vai ter que fazer, qual é o programa detox para ela e depois qual será o Rasayana para ela. Tá, isso é o programa em si. A segunda coisa que eu coloquei aqui, que é muito importante, não é grupo de WhatsApp, gente. Eu não vou ficar falando com vocês por meio de grupo de WhatsApp. Tratamento individualizado também é individualizado no WhatsApp. Então, assim, eu falei, você vai ter acesso ao meu WhatsApp durante esses 14 dias, e se você quiser me mandar mensagem todo dia nesse período, você pode mandar sem nenhum problema. Quando eu tô dizendo isso, é para mim mesma, não é em um grupo e não é outra pessoa que vai responder para você. Sou eu. Eu tô fazendo o seu tratamento, eu vou ler com muito carinho o que você mandar e eu vou responder. De repente eu não respondi no mesmo segundo que você me mandou. Às vezes isso acontece. Por quê? Porque nem sempre eu tô com o meu WhatsApp do ladinho. Mas eu vou todos os dias, eu vou dedicar um horário somente para isso. 2 horários do meu dia para sentar, olhar para cada mensagem que eu recebi e responder a cada uma delas. Portanto, sem ansiedade. Calma, certo? Todo mundo vai ter mensagem respondida. Terceira coisa, eu vou aproveitar que eu vou ter contato contigo todos os dias pelo WhatsApp e toda manhã você vai ter uma surpresinha, que é para contribuir aí, incentivar esse cuidado, esse carinho, que é tão importante, um acolhimento quando a gente faz um tratamento, gente, principalmente um detox. Eu sei que a primeira semana, que é a semana Langana, ela no geral é uma semana difícil, é uma semana de muita restrição. Depois não, depois é uma semana maravilhosa. Primeiro você restringe tudo, depois você fala, se eu soubesse eu tinha feito antes, que delícia. Né? Mas eu sei que é, sim, complexo para algumas pessoas. Então eu quero estar perto, não só como alguém que está
tirando dúvidas, sendo o profissional que está guiando esse fluxo de transformação, mas também acolhendo, porque o acolhimento é fundamental para a gente seguir, é fundamental para a gente aterrar. Então eu vou estar aí contigo fazendo isso. Terceira coisa, já contei das 2 aulas, que são essas aulas, essas masterclass que eu vou fazer nesses 14 dias, que são os 2 domingos, de diagnóstico e de o que fazer. Elas são verdadeiras consultorias. E eu não dou consultoria quando eu faço tratamento com uma pessoa. Então presta atenção nisso, que eu estou fazendo 2 serviços em um. Então isso aqui, gente, é raridade. E é sério. Você pode perguntar para qualquer pessoa, eu nunca fiz isso antes. Ou é consultoria, ou é atendimento. Ou são os programas, né, de específicos aí, sei lá, desinflamação, emagrecimento, enfim. Mas nunca uma consultoria ao mesmo tempo. E eu vou fazer. Além disso, as 3 primeiras inscrições vão ganhar o meu livro, Caderno de Receitas Saudáveis para Todo Dia. Sabe por quê? Porque ali eu tenho escrito, muito bonitinho, todos os hábitos saudáveis para uma alimentação com base no Ayurveda, tudo que uma pessoa tem que incorporar de hábito alimentar, o tipo de alimentação que você faz que desinflama e várias receitas de alimentação saudáveis. Então, ele vai ser muito útil para o depois. Essas 3 primeiras pessoas que me mandarem os seus contatos aqui nesse link de WhatsApp que eu deixei aqui embaixo, dizendo quero participar da virada, já vou responder a pergunta, vou ver se eu sou apta para estar na virada. As primeiras pessoas que responderem a pergunta e estiverem aptas, óbvio, elas já vão ganhar o meu livro, o Caderno de Receitas Saudáveis, assim que terminarem de fazer a sua inscrição, certo? Eu nunca dou bonificação assim, mas é que como tem muito a ver com esse tratamento, eu resolvi premiar as 3 primeiras pessoas, porque elas realmente querem fazer um tratamento, com certeza. E elas só não vão fazer se a pergunta delas não tiver nada a ver com a virada, eu tenho certeza. Porque senão, elas realmente querem e elas vão transformar a sua saúde. Então vamos retomar, para não ficar nada de confusão, certo? A virada é, primeiro, atendimento personalizado comigo. O meu atendimento hoje, sozinho, ele custa R$500. Eu não cobro menos do que isso. Segunda coisa, você também vai ter 2 masterclass. Essas masterclass, então, elas são separadas e o valor delas depende sempre, como ela vai ser tipo consultoria, eu nem tenho um valor definido para elas porque a consultoria eu faço orçamento individualizado. Você vai ter isso dentro desse programa. Você vai ter, depois do seu atendimento, os planos personalizados. Na primeira semana você vai ter um plano personalizado de alimentação e de rotina para detox. E na segunda semana você vai ter um plano personalizado de alimentação e rotina para rejuvenescimento. Ou seja, você vai ter terapias Rasayanas para você. Terapias Rasayanas no Ayurveda, gente, é um atendimento à parte meu que eu nem publico aqui. Que eu só faço com quem já passou por todo um fluxo de transformação e que é o ouro do ouro do ouro. Não é para todo mundo que eu faço terapia Rasayana. Você vai ter personalizada, certo? Além disso, você vai ter meu atendimento premium. Olha só, atendimento premium, que significa ter o meu WhatsApp durante os 14 dias, para inclusive de fim de semana falar comigo quando você tem dúvidas, e não só em horários de trabalho, porque sim, eu amo a Ayurveda, mas afinal de contas também é meu trabalho. E também eu não fico fazendo isso aqui o dia inteiro, não é verdade? Então, assim, só pro meu atendimento premium, se eu faço um atendimento com acompanhamento premium, eu cobro 15 dias, R$1.997. Porque afinal, é todo o meu tempo dedicado para essa pessoa, digamos assim. Certo? Nesse momento você deve estar falando, vai logo, fala logo, para de enrolar, Vanessa, fala logo. Eu vou falar para você então. Você deve estar pensando que vai ser uma fortuna virada, e na verdade nem vai ser uma fortuna, vai ser um preço muito especial, que é praticamente um presente de fim de ano, que o seu investimento na virada é de R$997, que pode ser no Pix ou no cartão. Mas aí no cartão, você vai bancar os jurinhos do cartão, certo? É isso, gente. O que eu quero? Eu quero que você mande mensagem aqui para mim. Tenho dúvidas, Van? Dúvidas que, no geral, eu tiro das pessoas que podem te servir também.
Meu tempo é bastante escasso, eu vou conseguir fazer esses 14 dias se eu estou interessada? Bom, você vai conseguir fazer sim, sabe por quê? Porque a gente vai fazer uma adaptação. A gente vai fazer uma adaptação entre o seu detox e o seu Hassaina e o tempo que você tem. Lembrando que, claro que você vai precisar dedicar um período do dia para você, mas também lembrando que a gente faz muita coisa maluca, né? A gente fala assim, eu não tenho tempo, mas se você for olhar lá no seu celular quanto tempo você fica, sei lá, nas redes sociais, às vezes está lá 14, 20, 30 horas semanais. Então, quer dizer, muita gente passa muito tempo e nem percebe. Então, aí, o que eu sugiro, primeiro de tudo, vamos reorganizar o seu tempo e vamos pôr esse detox, esse Hassaina em prática, de uma vez por todas, certo? Segunda coisa é o auto-engano do tempo ainda, quando a gente tem muitas atividades. Às vezes a gente tem muitas atividades e, de repente, fica lá, sem fazer nada, olhando para o teto, né? Fazendo nada no lugar. Porque, sei lá, levou o filho para onde, buscou, não sei o quê, nananana. De repente, a gente insere, como é personalizado, dá para a gente fazer esse esquema, isso é muito legal. A gente insere aí nesse seu tempo vago, entre aspas, que é um tempo, de repente, de espera de uma criança em alguma atividade e assim por diante, algum tipo de ação que te favoreça a aterrar ou alguma outra coisa. Ou seja, tempo não pode ser desculpa, certo? Tempo a gente resolve sim. A não ser que você me diga assim, não, tempo eu não tenho porque eu trabalho 16 horas por dia, é impossível. Então, assim, tá, aí é outra coisa. Mas se não, a gente reorganiza o seu tempo. Fique tranquila. Outra pergunta que muitas vezes as pessoas me fazem. Será que é para mim? Será que eu vou conseguir fazer o detox? Ó, gente, a primeira coisa que eu disse foi que é muito importante, sim, tomar algumas ações, né? Quem tá aqui é alguém que quer ter algumas atitudes, fazer algumas coisas para melhorar a saúde. A semana mais restrita é a primeira semana, que é de 1º de dezembro a 7 de dezembro. Essa semana é de lângana, é de alimentação leve, é de rotina mais leve, é de detox nas emoções e detox do corpo. Então, essa semana é a semana mais restrita. É uma semana. Nem é uma semana, na verdade, eu tô falando uma semana porque a gente começa, faz a lângana e depois vai retomando o Agni. Mas é uma semana aí mais restrita de alimentação, de rotina e assim por diante, mas depois não. Depois a ideia é que o seu Hassaina caiba no seu cotidiano para você dar continuidade, saca? Então, não pode também ficar, será que eu consigo? Consegue sim, por que não consegue? A gente só não consegue se a gente ainda não é prioridade na nossa vida. Se a gente ainda olha para a nossa saúde e acha que pode empurrar um pouquinho mais com a barriga. Porque quando a gente decide, eu quero fazer isso, eu vou fazer por causa de mim, eu estou empoderado o suficiente, eu quero ir pro show das poderosas, vai e faz. Entendeu? Então, diante disso tudo, se você tiver outra pergunta, ou você deixa aqui nos comentários, ou você me manda aqui no WhatsApp. Eu vou deixar aqui embaixo um link que vai direto para o meu WhatsApp. Não tem página de vendas isso aqui, gente. Por que não tem página de vendas? Eu não vou criar uma página de vendas para um programa que tem número restrito de pessoas. Eu sou uma só, né? Então não tem página de vendas. Primeira coisa. Segunda coisa, é direto para o meu número de WhatsApp? Sim. É aqui que você vai falar comigo. É aqui que você, se tiver dúvidas, vai tirar suas dúvidas. Clica no link, me mande a sua dúvida. Eu te ligo. A gente conversa, eu tiro as suas dúvidas. Ligava? Você não me mandou WhatsApp? Não, eu te ligo mesmo. Eu ligo porque esse tipo de coisa, essa confusão que é a escrita do WhatsApp, eu não gosto. Sou das antigas, gente. Ligo para a pessoa, converso com a pessoa, tiro a dúvida da pessoa e já era. Eu gosto assim, tá? E aí a gente também sabe, é para você, não é para você. Ótimo. Já responde a pergunta ali para mim e tá show de bola. Agora, se você não tem mais dúvidas e sabe, não, eu quero muito fazer a virada agora e eu tô com uma única dúvida. Faço agora, antes das festas de fim de ano, Ivan? Não vai ser uma viagem, depois eu vou comer um monte de porcaria? Ao contrário. Por que ao contrário? Você vai preparar a sua digestão, você vai melhorar a sua digestão. Quando chega lá nas festas de fim de ano, você vai estar digerindo bem, você não acumula ama, minha senhora, meu senhor. Saca? Isso é importante, você está regulando o seu corpo, a sua mente, para chegar preparado para
para os exagerinhos lá da festa de fim de ano. E mais, eu também vou ensinar para você como é que você faz para não exagerar tanto, principalmente em relação à alimentação. Eu vou te dar algumas sugestões na hora de comer, como comer, que vai favorecer a sua capacidade digestiva, bem como formulações do Ayurveda para digestão que a gente pode utilizar em casa sem nenhum prejuízo a partir do seu próprio corpo e da sua própria mente. Combinado? Então não tem desculpa. Não tem mais desculpa, já tá. Se você precisa, tá empurrando com a barriga e cansou de empurrar com a barriga, vou fazer meu detox, vou fazer meu rejuvenescimento, vou ficar show de bola com a minha saúde, mente e corpo, me manda mensagem aqui nesse link do WhatsApp, responde a pergunta que também tá aqui, caso você tenha esquecido a pergunta que eu te fiz. Eu já avalio sua pergunta e já respondo para você na hora. Digo, gostei da sua resposta, bora fazer a sua inscrição, é assim, assim, assado, a gente já combina tudo. Van, ainda tenho dúvidas, eu te ligo, tiro suas dúvidas e depois a gente faz ou não sua inscrição sem compromisso. Combinado? Vai lá, acessa o link do WhatsApp e bora conversar e bora fazer a sua virada. Namastê por sua presença.